Boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos os inscritos. E esse dia de hoje eu quero trazer para vocês dois palestrantes que, para mim, são pessoas muito especiais. Eu tenho certeza que vão agregar muito nesse encontro INSPER Saraiva Educação. Nós, desde 2017, vivemos um momento extremamente desafiador no mercado educacional. Desde então, diversas alterações no marco regulatório aconteceram, e o advento dos novos instrumentos de avaliação e das novas portarias, que entraram em vigor a partir de 2018, já trouxeram inovações nos processos educacionais e abriram as portas do mercado educacional para o uso de tecnologia. Esse processo de inovação e mudanças já estava em curso quando adveio a pandemia da Covid. Foi aí que as instituições que já estavam mais aceleradas em suas atualizações puderam colocar em prática aquilo que já tinham planejado estrategicamente. A pandemia pegou algumas instituições de surpresa, aquelas instituições que ainda não estavam adequadas às mudanças do marco regulatório. E essas instituições também já conseguem dizer que hoje estão preparadas para as novidades. Muito bem. Nós estamos aqui, então, para tratar dos desafios para uma atuação estratégica no ensino superior em novos cenários. Estão comigo o professor Davi Calas, que é professor do INSPER desde 2005, coordenador executivo dos programas de pós-graduação Lato Sensu desde 2020 na instituição. Ele é doutor em estratégia pela FGV e AESP, mestre em Política de Negócios e Economia de Empresas pela FEA-USP e graduado em Administração pela Universidade de São Paulo, USP, com extensão universitária na Universidade de Estocolmo, na Suécia. Também comigo está o professor Carlos Pagani, que é mestre pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em Gestão de Negócios pela Fundação Dom Cabral e atuou como professor, coordenador de curso e diretor de diversas instituições de ensino em sua trajetória acadêmica. Atualmente, o professor Pagani é diretor de Produto e Experiência do Cliente na Platos Educação, empresa pertencente ao grupo Cogna Educacional. Bom, antes de começarmos com as perguntas e que dá o espaço para os palestrantes trazerem as suas experiências e seus conhecimentos, eu gostaria de falar um pouquinho que aqueles 100 primeiras pessoas que se inscreveram para esse momento e preencheram os formulários, que nós deixamos aqui no chat, terão direito ao livro Reflexões sobre Planejamento Estratégico Digital. E, além disso, mais um voucher para desconto de 15% em qualquer obra da editora do direito. Vocês terão aí um linkzinho para preencher, tá certo? Muito bem. Vamos começar, então, a primeira pergunta. Eu gostaria que o professor Carlos Pagani e o professor Davi Calas se apresentassem e compartilhassem um pouquinho das suas experiências, da sua história em relação ao INSPER, professor Calas, em relação a Platos, o professor Pagani. Começo com o senhor, professor Calas. Uma boa tarde. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, professor Pagani. É um grande prazer estar aqui. Agradeço demais o convite, a iniciativa e tenho certeza que vai ser uma conversa muito interessante, né? Bom, como você falou, eu fiz graduação e mestrado na FEA, na USP, e o doutorado na GV. Eu comecei a dar aula no INSPER em 2005, então já tem aí quase 17 anos. Na época, na pós-graduação, falando de um tema que era um tema muito novo na época, que é a execução da estratégia. É interessante dizer também, né, que na época o INSPER não se chamava INSPER, ainda se chamava IBMEC São Paulo, né, ainda era, tinha acabado de passar por um processo, onde em 2004, né, o Cláudio Haddad, ele transformou o IBMEC São Paulo em sem fins lucrativos e separou do restante do IBMEC, né, com um plano de longo prazo de reposicionamento, reformulação. Em 2009,
o IBMEC São Paulo mudou para o nome INSPER, e desde então a gente vem tentando construir essa nova marca, né, de inspirar e pertencer, né, INSPER. Sempre atuando, né, originalmente nas áreas de administração, economia, depois indo para engenharia, temos alguns cursos de engenharia, de graduação, temos agora um curso de direito, né, começou, e também vamos entrar em ciência de dados, computação, né, e na pós todas essas áreas, mas também já tivemos, né, MBA em saúde, jornalismo, então é uma organização que está aí numa franca expansão. Eu sempre trabalhei como professor desses cursos, passei pela graduação, passei pela pós, cursos corporativos, executivos. Eu passei 3 anos numa área de pesquisas aplicadas, era coordenador dessa área, e recebi um desafio aí, nada simples, no meio da pandemia, de assumir a coordenação dos cursos de pós lato sensu, né? Então, não tem dia chato para gente. Cada dia é uma notícia nova, é uma bomba, é uma mudança. Então, vai ser um grande prazer estar aqui para debater com vocês sobre alguns desses desafios. Muito legal. Sem dúvida, professor. Vamos lá, Pagani. Eu queria que você se apresentasse agora. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Muito prazer. Obrigado, Murilo, pelo convite. Professor Davi, que honra dividir aqui esse momento contigo. Queria parabenizar, em primeiro lugar, Saraiva, INSPER, por essa iniciativa, essa frente para o debate aberto, gostoso aqui nessa tarde, uma tarde bonita, inclusive, que está hoje, né? Que a gente possa, desses momentos aqui, tirar da experiência e da troca bons proveitos para todos nós. Então, a você que está aí nos ouvindo, seja bem-vindo, tenha um momento aqui conosco de troca e de debate. Com certeza, em algum momento aí, a gente deve receber também a tua pergunta para um bate-papo. Um prazer imenso e grande estar aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, Murilo, você pediu para eu contar um pouquinho também da minha trajetória, né? Estava aqui ouvindo o professor Davi falar da dele. Olha, professor, temos mais coisas em comum, hein? Além de atuarmos na educação, tenho também 17 anos de experiência nesse segmento. Eu tenho uma história curiosa, porque a minha primeira formação não tem muito a ver com o que eu desempenho hoje. Eu comecei na área da saúde. Eu sou, na minha primeira formação, formado em fisioterapia, cheguei a atuar, trabalhei em hospitais, na cidade de São Paulo, mas a paixão por educação, e aí, na época de formação, ainda em curso de mestrado, começou a apresentar uma possibilidade de vir para a educação, e eu agarrei ela com força e migrei para a área da educação. E de lá para cá, nesses 17 anos, Murilo, que eu posso contar que também muita coisa aconteceu. O professor Davi falou aí que não tem dia calmo e tranquilo. A nossa vida é feita de fatos novos, né? Todo santo dia. Então, eu comecei também como professor numa sala de aula, depois de algum tempo de experiência em sala de aula e também da coordenação do curso que eu ministrava na fisioterapia, ganhei um baita desafio. Eu era um menino, 27 anos, 26 anos de idade, algo assim. Me convidaram para ser diretor da instituição a qual eu era professor. E ali começa uma jornada mais ligada à gestão dentro da área educacional. E de lá para cá, essa trajetória me levou a uma segunda graduação na área de administração, uma formação mais tecnicista na área de gestão e, como você mencionou aí, com várias experiências também em gestão, sendo agora a última que eu estou ocupando, a diretoria de produto e experiência do cliente dentro da Platos Educação. E aqui já colocando ao professor Davi. Ó, professor Davi, temos possibilidade de conversar e parceria aí, quem sabe, com o INSPER, hein? Pois é. Vamos conversar sim. A honra é minha de estar aqui contigo. Muito legal. Professor Davi, queria que nesse momento a gente começasse a entrar mais especificamente no assunto, falássemos das decisões estratégicas, né, no nosso mercado. E
considerando principalmente esse cenário de Covid, mas também o cenário anterior, né? Então, como que foi, né, principalmente a partir desse momento, né, de pós-graduação, como aconteceram as escolhas na instituição? É alguma coisa mais top-down? É alguma coisa mais colegiada? Queria que você passasse um pouquinho para nós quais as escolhas mais importantes e como elas aconteceram, o que vocês tiveram que abrir mão para poder enfrentar esse momento de mudança na educação superior? Ótima pergunta. Na realidade, né, Murilo, a gente fala que não existe, né, isso aí a gente ensina em aula, né, não existe um modelo ideal de tomada de decisão, né, ou seja, quando você está pensando em assuntos mais estratégicos, mais de longo prazo, faz sentido ter um envolvimento de mais gente, um debate mais aprofundado. Agora, quando você está no meio de uma crise, né, o pessoal fala, né, no meio da plataforma em chamas, né, não dá para, tem que tomar a decisão muito rápido, e aí as decisões, elas, não dá tempo da gente, né, debater tanto assim. O INSPER, ele historicamente, né, ele sempre se posicionou como uma escola aí de muito alto nível de qualidade, tá? E há muito tempo, né, nos planejamentos estratégicos que eram feitos, foi tomada uma decisão, lá para os anos aí, 2007, 2008, uma decisão de que a tecnologia, né, o EAD, não seria uma área de negócio para a gente, mas seria simplesmente um apoio para as nossas aulas, né? Então, a estratégia sempre foi muito focada em aulas presenciais e nunca de ter um curso, né, nunca se falava de ter um curso 100% online, sabe? No começo de 2020, coincidentemente, antes da pandemia, se começou um movimento de, quem sabe, talvez a gente vai estudar, né, porventura, algum dia, e de repente, né, a gente teve o problema da pandemia. O INSPER foi a primeira escola a fechar, né? Nós tomamos a decisão de fechar antes ainda dos órgãos reguladores, por conta, né, de riscos, né, pessoas da escola que tiveram, né, numa festa na Bahia famosa, que ficou famosa aí no começo da pandemia, e de repente a gente teve uma semana para treinar mais de 300 professores, adquirir uma ferramenta, por acaso é a ferramenta que a gente está usando aqui para transmitir, que é o Teams, aprender, treinar todos os professores, fazer com que cada um fizesse revisões nos seus planos de aulas e num intervalo de uma semana a gente migrou do 100% presencial para o 100% online. Então, assim, foi um desafio absurdo, né, muito grande. O que acho que foi muito interessante, que ajudou, é que a sensibilização de todo mundo era muito grande, né, e não só de todos os professores, porque estava todo mundo vivendo aquela maluquice, né, da chegada da pandemia no Brasil, todo mundo com muita incerteza, com muito medo. Então, assim, houve uma compreensão muito forte, né, de todo mundo. Eu fico pensando, né, caso não tivesse pandemia, quanto tempo que a gente demoraria para fazer isso, né? Então, foi uma decisão, a gente teve que abrir mão de um monte de coisa, né? Um dos pontos fortes do INSPER é a nossa infraestrutura física, que ficou aí praticamente 1 ano e meio, né, sem acesso por parte dos alunos, e tivemos que investir fortemente aí, né, não só em treinamento, mas também em tecnologia, para que a gente pudesse transferir, né, todas as nossas aulas de presenciais para online, mas todas síncronas, tá? Todas ao vivo. Você, Pagani, o que você diria que são as escolhas mais importantes que você fez ou que a sua equipe teve que fazer e o que vocês precisaram abrir mão nesse novo cenário? Murilo, concordando aí, voltando ao gancho do que Davi estava falando sobre a importância do planejamento, né? É sempre crucial haver o planejamento. Então, para todo mundo que nos ouve, ele é sempre um marco direcionador, ele tem que ser, sim, muito participativo. Planejamento que não tiver envolvimento da liderança e dos liderados, ele depois não vai ter a clareza da implementação, ou o que eu chamo o sentimento de pertença na construção daquilo que foi planejado. Mas, ao mesmo tempo, é extremamente importante a gente entender
que o que se apresenta à nossa frente todo santo dia não necessariamente é o contexto de ontem, quando eu, em algum momento fechado e dedicado, desenhei uma estratégia, seja ela qual for. Aliás, inclusive, tem um trocadilho de uma querida amiga que eu gosto muito, que o terreno mais do que o mapa, né? Então, o planejamento é o mapa, eu tenho a clareza das ruas, das estradas, dos rios, mas se eu estou na guerra, fazendo aqui a ponte com o que o Davi está falando, e eu chego ali e não tenho rio, o que eu faço? Eu sento e espero? Não, eu preciso me adaptar, e aí muito mais a partir do terreno que se apresenta, então, a partir do contexto que se apresenta. Então, do lado Cogna, a Cogna é uma empresa que hoje atua em todos os ramos da educação, né? Desde a educação básica, com escolas próprias ou sistemas de ensino, até ensino superior com instituições próprias ou até com os polos parceiros, e aqui já puxando um pouco do gancho da educação à distância, que vai drivar um pouco da nossa fala. Cogna já tinha uma aposta ao longo dos anos, dentro do seu planejamento estratégico, de ter fortalezas diferentes por segmento. E especificamente naquilo que eu atuo nos últimos anos, que é a pós-graduação, a gente já acreditava e apostava muito na tendência de crescimento que o EAD teria. O EAD, a gente sabe, se voltar no tempo, ele sofreu muita resistência. Parte dessa resistência por um movimento natural da mudança, e toda vez que o novo se apresenta há o receio, né, há a dúvida. Parte disso, sim, a gente precisa reconhecer que no começo algumas operações não bem zelosas com a qualidade, com o respeito, contribuíram, e aqui nós estamos falando há 20 anos atrás, no começo da largada com força, porque se a gente pensar em educação à distância, ela é muito antiga, a gente acha que ela é recente, mas ela é muito antiga, ela começou antes, lá na época da carta, já era uma educação à distância, né? Mas eu acho que, recentemente, Murilo, as escolhas fortalecidas nos 2 últimos anos, mas que Cogna tinha escolhido, especificamente Platos, que gerencia e opera toda a pós-graduação do grupo, é que o EAD era uma escolha. E, portanto, se EAD é uma escolha, o presencial, embora exista, não teria a mesma força. Então, quando veio a pandemia, menos disruptivo para nós foi essa priorização da EAD, porque já era uma escolha nossa fazer esse incremento de ação, de esforço, de empenho, mirando mais ensino à distância. Mas, claro, havia e há até hoje as nossas pós-graduações presenciais que sofreram, como todos, Davi mencionou aí, e tem que adequar o professor do presencial para que ele saiba ministrar uma boa aula na ferramenta, seja ela qual for. O desafio não foi diferente aqui, e acredito que não foi diferente em qualquer instituição brasileira. A diferença, penso, na resposta esteve muito no quão algumas estavam mais prontas e outras menos prontas. Isso acabou aparecendo no tempo de resposta. As mais prontas se adaptaram mais rápido, as menos prontas talvez precisaram de um pouco mais de tempo e esforço para fazer isso. Davi, agora queria que você falasse um pouquinho para nós em relação à cultura, né? Porque a gente sabe que um dos maiores desafios para uma atuação estratégica é alinhar aquilo que foi planejado com a cultura já estabelecida. O que você diria? Houve no INSPER mudança de cultura? Vocês entendem que o planejamento que vocês tiveram afetaram a cultura da instituição ou ainda é cedo para falar disso? Eu não tenho dúvida que alterou, sim. Né? Eu não sei para que lado, mas que alterou demais, né? Porque assim, né, primeiro, isso, né, estratégias são escolhas. A escolha que a escola tinha não ia nessa linha, né? Então nós tivemos que fazer uma mudança aí muito radical. A outra coisa é que a gente começou a aprender, né, e romper alguns paradigmas que a gente tinha com questão da tecnologia, né? Eu mesmo duvidava, né? Eu
tinha para mim muito aquelas reuniões que a gente fazia antigamente por Skype, né? Que é engraçado, que é uma ferramenta que praticamente a gente não vê mais e antes era única, né? Que 5, 10 anos atrás, nenhuma ligação por Skype que a gente fazia acabava sem travar, sem dar algum problema. Eu duvidava, Murilo e Pagani, eu duvidava que a gente fosse conseguir dar aula todo dia desse jeito, sem ter problema, e que, olha, tivemos pouquíssimos problemas desse tipo. Né? Então, assim, a infraestrutura, né, a evolução da infraestrutura permitiu que a gente rompesse esse primeiro paradigma. Né? Outra coisa que eu vejo que foi uma mudança bastante interessante foi na própria gestão. Né? Eu acho que todo mundo aqui já reclamou alguma vez durante a pandemia de que aumentou demais o número de reunião, né? E que é uma reunião atrás da outra e que, né, está trabalhando mais no home office e na realidade acho que teve um certo exagero talvez no começo, mas a gente aprendeu a usar melhor o tempo da gente com essas reuniões. Né? A gente, por exemplo, tem uma prática que a gente colocou, ao invés de marcar a reunião de 1 hora, a gente marca de 50 minutos. Né? A gente aprendeu a ser mais pontual. A gente aprendeu a ser mais objetivo. E a gente aprendeu a compartilhar mais as coisas. Por mais estranho, né, que pareça, a gente estando longe, a gente compartilha muito mais. Né? Nós temos, né, acho que eu vou contar aí uma coisa meio informal lá na escola, um grupo de WhatsApp com os professores da pós, foi criado para facilitar, virou uma sala de professores virtual. E todo dia está todo mundo compartilhando coisa e trazendo novidades. Então, assim, tem alguns lados que, por mais estranho que pareça, aproximaram a gente. Né? O desafio é ver o que disso permanece depois que passar esse furacão todo. Né? E aí eu acho que o tempo é que vai dizer para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. E você, Pagani, você entende que houve mudança, a sua experiência aponta para isso, uma mudança de cultura na empresa, ainda é cedo para falar? O que você diz em relação à cultura? Com certeza mudou, né, Murilo? Saindo um pouco até da empresa primeiro, o mundo muda todo santo dia, a todo momento, né? Se a gente sair do segmento de educação e for para outro segmento, talvez eles mudem até mais velozes do que o segmento educacional e mundial. Hoje em dia, embora a pandemia acelerou muito e aproximou a área educacional dos demais segmentos, dado que, na minha visão, a gente estava muito defasado, por exemplo, a área de tecnologia ou a área de serviços, enfim, e por aí vai. A mudança de cultura, com certeza, ela aconteceu e é importante a gente destacar que a mudança da nossa mentalidade, ela é benéfica, ela é extremamente crucial para a construção do amanhã, né, Murilo? Se a gente entender que eu continuar fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz e esperar um resultado diferente, eu nunca vou alcançar esse resultado. Então, a gente aqui tem isso muito claro, e com certeza a pandemia acelerou e provocou mudanças ainda adicionais, sim. Mas a gente já estava num movimento mais disruptivo cultural aqui, e um movimento muito de transformação digital e buscando, inclusive, uma estruturação de trabalho, de associações e de organização, de novo, voltando para o que eu vou chamar de empoderamento de cada colaborador, né? Aquilo que eu falei há pouco, do sentimento de pertença. Então, a gente acredita muito nos direcionadores, concordo com o Davi que são os planos, os direcionadores a gente desenhou e pensou, mas a gente aqui tem uma clareza muito grande de que quem faz transformação, quem faz inovação são as pessoas, e que usam, por exemplo, tecnologia como meio para isso. Então, é óbvio que se o nosso contexto como um todo mudou, ele vem para dentro da empresa e a empresa também reagiu buscando estar pronta para entregar para o cliente, para o seu aluno de modo geral, a melhor oferta, a melhor experiência, mas a mesma coisa para o próprio colaborador. Então, sim, há uma reestruturação, há uma reconcepção daquilo que se entendia como cultura organizacional, com certeza. Em termos de reação das pessoas, o que você viu aí, Davi? Como é que as pessoas reagiram? E quando eu falo pessoas,
todos os personagens, aí, todos os autores, né, do mercado educacional, desde os colegas professores, você até mencionou um pouco do grupo do WhatsApp no momento, tal, mas e as primeiras, quando teve aquele primeiro baque, né, quando, olha, decidimos fechar e agora uma instituição que apostava tudo no presencial, agora passou a apostar enfim, no ensino híbrido ou no ensino à distância. Como é que as pessoas reagiram? Alunos, gestores e os colegas professores? Então, Murilo, acho que esse é um ponto interessante, porque no primeiro impacto, o sentimento foi muito de solidariedade de todo mundo, porque estava absolutamente todo mundo no mesmo barco. Todo mundo sem saber o que estava vindo, todo mundo, de repente, com medo, se trancando em casa, né? E então essa primeira reação ela foi muito mais alinhada e na mesma linha, e os alunos entenderam perfeitamente o que estava acontecendo, se solidarizaram com a gente, agradeceram, né? Mas é engraçado porque nós, no ano passado, né, tem momentos bem diferentes dentro da mesma pandemia, né? Porque a gente, no ano passado, então foi todo mundo, né, para o online, e no quarto trimestre de 2020 a gente começou a retornar estava melhorando os indicadores, a gente começou a retornar com aulas que a gente chama de aulas simultâneas. Alguns alunos vão para a escola, assistem com todos os protocolos, máscara, né, distanciamento social, uns acrílicos, o pessoal pôs uns equipamentos para limpar, né, o ar, e os que preferissem ficar em casa assistiam. Então a aula era online, era presencial e ao mesmo tempo transmitida. A gente investiu bastante nas nossas salas de aula, câmeras que seguem o professor, o microfone de teto para pegar todo mundo, etc. Então, um baita desafio, né? Para o professor é muito mais complexo dar uma aula dessa do que uma aula 100% online ou uma aula 100% presencial, né? Um desafio para os alunos, principalmente os que ficam de casa, né? E a gente estava aprendendo. Aí, de repente, a gente volta para janeiro de 2021 e para tudo de novo, com a piora, com a segunda onda que a gente teve, né? Engraçado é que nessa segunda onda foi mais difícil do que na primeira, né? Porque aí a gente já tinha, né, algumas visões diferentes, gente falando, mas agora já tem vacina, né? A vacina tinha sido acabado de ser aprovada, então essa questão cultural assim foi bem interessante, né? E a percepção já começou a variar. E agora que nós estamos, né, de novo, né, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a partir do dia 2 de agosto foi liberado, né, a volta nas salas de aula do ensino superior para até 60% da ocupação, a gente começou a voltar aos poucos e as reações são absolutamente diferentes. Eu tenho, né, a gente, pelo fato da gente não ser grande, né, a gente tem um contato, né, individual com todos os líderes aí de todas as salas. Então teve turma que 100% dos alunos preferiram manter esse terceiro trimestre online. Eu tive turma que a maioria, o pessoal que estava acabando, principalmente, né, porque eu tô com gente formando a pós-graduação que nos conheceu, né, que nunca entrou na sala de aula do INSPER. Né? O pessoal falando como é que faz para entrar na catraca. A dúvida mais maluca que a gente recebeu. Aí esse pessoal, tem uma turma específica, o pessoal quis vir. Mas um grande desafio são turmas, e nós temos turmas assim que o pessoal fez uma enquete, 55% quer ficar em casa, 45% quer voltar, e aí como é que a gente faz, né? Esse é o grande desafio, né? E aí já adiantando, perdão por demorar demais nessa resposta, o que vai ser a experiência que a gente vai dar para o aluno no pós-Covid, esse é um grande desafio para a gente, né? Eu tenho certeza, a única coisa que eu tenho certeza é que não dá para voltar exatamente como era antes. Como que nós vamos oferecer essa experiência, esse é o nosso grande projeto estratégico que a gente está tocando e discutindo cenários. Perfeito. E você, Pagani, como você enxergou a reação dessas várias personas aí do mercado educacional com essa virada, com essa transformação digital? Murilo, eu diria que teve comportamentos clusterizados, eu acredito. Então,
Se eu pegasse a persona do professor do meu curso EAD, do ponto de vista do trabalho, ele não teve muita dificuldade. Mas se eu pensar na persona do professor presencial, esse professor teve um exercício a fazer para aprender uma tecnologia que talvez ele não tivesse domínio, repensar a metodologia de aula que ele estava acostumado a dar na sala física, como trazê-la para uma sala virtual, por exemplo, como garantir o engajamento da galera na sala. Se eu sair da persona professor e eu pensar, por exemplo, na persona aluno, teve uma aposta nossa e que foi uma aposta muito certeira, posso compartilhar isso, que é essa questão de continuaremos ofertando algumas pós-graduações presenciais nas nossas unidades, mas vamos virar com muita força para a EAD. E nós, no ano de 2020, com todos os desafios, com tudo aquilo que a gente viu e ainda sabe de impacto na economia, de negócios fechando, nós superamos a nossa meta que a gente tinha para 2020. E 2021, até aqui tudo indica que a gente vai superar os resultados de 2020. Então, o caminho que a gente se propôs a trilhar, claro, tem dificuldades para todos, e aqui temos os nossos desafios, não estou dizendo que é fácil, não, mas eu estou dizendo que essa questão que o Davi também falou da nova cultura, do novo modelo. A única coisa que a gente tem clareza é que, ao término da pandemia, não voltaremos ao que ser antes da pandemia, porque o mundo não será mais o mesmo, as pessoas também não. Então, do nosso lado, Murilo, a gente acredita muito, está muito confiante que a gente fez a escolha certa, porque os números estão mostrando isso. Claro, há uma operação diferente, há um zelo e um cuidado na prestação do serviço diferente, mas para o público que Cogna atua, e pensando Platos como PM, suportando outras instituições também brasileiras que não Cogna, os alunos estão bastante satisfeitos. Então, a gente acredita que a aposta que a gente fez no nosso planejamento foi certeira. A gente tem sido feliz nessa escolha. Ô Pagani, até vou completar, você puxou uma questão de nós não seremos os mesmos, né? As pessoas não serão as mesmas depois dessa vivência que nós ainda estamos, né? De pandemia, da Covid e assim por diante. Você acha que ainda tem espaço para resistência? Vamos pensar num período aqui, um pouco de futurologia, claro, mas a partir das experiências que você viveu nesse momento, você entende que tem espaço ainda para resistência ao digital, resistência à educação à distância, no momento pós-Covid? Eu não chamaria de resistência, Murilo, eu chamaria de preferência. Resistir ao digital, eu acredito que cada vez mais teremos menos. As novas gerações já nascem nato digitais, né? Então, eu acredito que resistência na linha do caminho deve reduzir. Mas isso não significa que quem não tem resistência não tenha a preferência ainda por um curso presencial. Então, o que eu acredito, na verdade, é que existe espaço para todos os nichos. E aqui no caso que estamos nesse bate-papo, duas instituições ou grupos com perfis, inclusive, bastante diferentes de atuação e de perfil de prospect, né? Eu acredito muito nessa questão de preferências. Então, sim, Murilo, eu acredito que haverá continuidade sempre do público que busca o presencial, e vê valor nisso, porque há valor no presencial, há aquele público que vai migrar, como fez com grande força, para o EAD, mas o que eu acredito que ganha muita relevância para o futuro é o híbrido, buscando a beleza e os pontos fortes de cada modelo. Eu penso que isso deve ser a grande tendência de futuro. Se a gente sair, por exemplo, desse segmento, se eu pensasse, a própria Amazon, não, então ela nasceu, é um e-commerce e a sua vida é toda digital, mas recentemente ela está fazendo um movimento para abrir lojas físicas onde o seu cliente tem uma experiência física, né? Então, a gente tem que entender também que produto é muito mais do que propriamente o produto acadêmico no quesito instituição de ensino, é toda a experiência do cliente, desde a compra até a sua saída, né? Envolve todas as relações, e a presencialidade, com certeza, tem o seu valor. Então, eu tendo a acreditar, até fazendo o gancho com a fala do Davi anteriormente,
é que o futuro, muitas instituições vão ter o desafio de encontrar o ponto ótimo desse equilíbrio entre parte de presencialidade, parte de educação à distância, que eu acho que resistência acho pouco provável. Eu ficaria mais na preferência. E você, Davi, você conseguiu identificar a resistência ainda, né, em 2021? Tem alguma informação de CPA, alguma informação de ouvidoria? Como é que alunos, professores reagiram, né, à mudança e o que você vê para frente no momento pós-pandemia? Você entende que teremos novidades na educação superior definitivas, né? Para um novo modelo completamente diferente, para um cenário ainda, vamos dizer que de volta à normalidade, mas o modelo não é mais o modelo normal, né? Que outro cenário nós teríamos e como você vê essa resistência possível ou não, né? Para esse novo modelo? Totalmente, eu concordo 100% com o professor Pagani. O híbrido vai vir com muita força, né? Mas o que eu acho que a gente tem que entender é que, às vezes, a gente não pode só tratar a resistência como se fosse algo cultural. São pessoas retrógradas que não querem mais, né? A gente tem que entender, e esse estudo a gente está começando a fazer, que existem alunos e alunos. Existem alunos que estão perto da onde a gente fica presencialmente. Você tem alunos que têm uma infraestrutura boa para acessar uma aula em casa, com internet de boa qualidade, um bom computador. Você tem alunos que não têm, né? E a gente via isso muito, né? Então, né, a gente entrava em aula, muita gente com a câmera fechada, o professor pedia, liga a câmera. Quando ligava, era aquela bagunça atrás, criança correndo, gato, galinha. As pessoas, às vezes também, né, a gente invadiu a privacidade de muita gente. Tem gente que fazia aula do celular porque não tinha computador. Então, para algumas pessoas faz sentido a aula presencial, para outras faz mais sentido a aula online. Pessoas de fora, né? A gente tem uma modalidade de cursos que são os weekends, que é a cada 15 dias, sexta, sábado o dia inteiro, sexta-noite, sábado o dia inteiro. O pessoal viajava. Muitas vezes eles gastavam mais com as viagens para fazer o curso do que com a nossa mensalidade. Então, de repente, para esses, né? Então, assim, o desafio para a gente é achar o balanço, né? Acho que, assim, naturalmente, nós temos um esforço de lançar alguns cursos 100% online, mas nós temos um esforço de rever os cursos atuais e um esforço de transformar muitos cursos em cursos híbridos. E a transformação no curso híbrido, acho que é muito importante a gente levar isso em consideração, ela é muito mais do que o que a gente já fez em uma semana, né? É um repensar do curso como um todo. É o repensar da disciplina inteira, momentos de interação, momentos mais expositivos, transformar momentos expositivos em material mais elaborado, material eventualmente assíncrono, né? Quer dizer, as nossas possam, né, o padrãozão, 10 aulas de 3 horas cada disciplina. Será que eu vou precisar ter 10 horas, 3 aulas a cada semana? Será que algumas dessas eu transformo em material assíncrono? Será que eu vou precisar de tutoria? Ou seja, é um quebra-cabeça enorme e a gente tem muita clareza que a gente vai precisar fazer caso a caso, disciplina a disciplina, curso a curso. E esse é o movimento que a gente já disparou faz um tempinho e que nós estamos trabalhando bem forte nisso. E como fazer esse balanço, hein, Davi? Tem algum processo, pensando em gestão estratégica, o que você sugere? Então, é muito interessante essa sua pergunta, né? Porque a gente discutindo, aí alguém fala, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Não dá para fazer pesquisa de mercado agora, ninguém sabe o que vai ser, né? É muita incerteza, né? O que eu sempre falei internamente é assim, vão vir esses modelos, o quanto é cada um nós não sabemos, nós precisamos aprender a trabalhar em todos os modelos. E aí, à medida em que as coisas começarem a se acalmar e a gente começar a sentir melhor essa demanda, aí a gente vira. Então, que é o que a gente fala em estratégia, né? Aí eu vou voltar para as minhas aulas, aí, minha zona de conforto, né? Quando o ambiente é muito turbulento, você tem que planejar cenários. E você tem, né, tem que estar pronto para os diferentes cenários. Nossa estratégia hoje é estar pronto para os diferentes cenários, é o que a gente está tentando fazer. É muito difícil, mas é o que a gente está tentando fazer. Legal.
Bom, nós conversamos já um pouco, mas eu queria avançar mais no nosso bate-papo, mas já com as perguntas das pessoas que participam. Então, aquelas pessoas que direcionaram já a pergunta, ou para o Davi, ou para o Carlos Pagani, eu vou fazer diretamente para a pessoa. Caso contrário, eu vou selecionar, já, se a pessoa não tem preferência, né? E claro, se vocês quiserem completar ou trazer uma outra opinião, fiquem à vontade, tá bom? Então, a primeira pergunta vai para o Pagani, a pergunta Messia Flops. A pandemia ajudou a acelerar o processo de ensino 100% online, Pagani? Com certeza, né? Muitas instituições que ainda não tinham feito esse movimento fizeram pela pandemia. Então, sim, a resposta é sim. O que a gente precisa discutir é o como fizeram isso de maneira estruturada, adequada, para garantir que a experiência do aluno e a aprendizagem do aluno seja boa, seja de qualidade. É importante a gente lembrar que a educação à distância, claro, ele prevê condições sine qua non, que é a questão de infraestrutura para o aluno, seja em casa ou no trabalho, onde quer que ele esteja para poder consumir, mas exige algumas questões específicas para que ele possa consumir aquele conteúdo, mas é importante a gente entender que a educação à distância ela é feita hoje de uma soma de insumos mais personagens, aonde o professor é um deles. Então, por exemplo, os nossos cursos, nós trabalhamos com videoaulas, materiais escritos, cases, quiz, questões, o tutor, que quando o professor não está na aula, é o tutor que vai acompanhar a jornada do aluno nessa tendência de avanço na jornada acadêmica. E se o aluno não seguiu o caminho ideal pensado, a gente já chama aqui de caminho de resgate, e para cada aluno vai ter uma necessidade, vai ter uma tendência. Então, educação à distância precisa ser pensada, de novo, como eu falei, em toda a experiência do cliente, né? Como que é a plataforma, que tipo de serviço que eu presto, intra-aula, extra-aula, de maneira a manter esse aluno engajado, satisfeito e, óbvio, aprendendo, que é o que ele está buscando, né? Então, sim, acelerou, mas eu chamo a atenção que, no meu entendimento, haverá um segundo movimento, e que não é um movimento simples de ser feito, nem tampouco barato, para que haja os ajustes necessários para a perpetuidade de qualidade dessa oferta. Se foi feita uma oferta imediatista e não tão estruturada, essa oferta, para se perpetuar, precisa ter estruturação. E aí, até fazendo gancho, é aqui que a Platos imaginou ter uma tese para operar no mercado. É justamente isso que a gente oferece à instituição. Instituições que não atuavam na EAD, ou atuavam, mas sem tanta relevância ou penetração, e querem fazer agora com uma expertise maior. A Platos está no mercado hoje oferecendo a sua expertise e seu know-how. Então, eu acredito muito que o EAD veio com força e é a grande tendência do futuro, sim. Perfeito. Tem duas perguntas aqui que dizem respeito à atividade do professor. Vou passar para o Davi. O Davi, a Sandra menciona o seguinte, que estratégias podem ser utilizadas pelo professor para resgatar alunos que desistiram de estudar durante a pandemia. E uma outra, da Marília, ela menciona o seguinte, que ela ouviu dizer, né, e acompanhou no noticiário, na imprensa, que algumas instituições tiveram que desligar parte do seu quadro docente. E que, obviamente, os professores que continuaram na instituição tiveram que assumir mais salas de aula e mais alunos e tudo mais. Então, a Marília pede para sua opinião, como você vê essa questão de mais alunos em sala de aula, e a Sandra fala da estratégia para que, né, o aluno que desistiu, o aluno que sentiu muita dificuldade, o que o professor, do ponto de vista do professor, o que se pode fazer? A gente viu, sim, esse tipo de notícia. O INSPER a diretoria executiva tomou uma decisão no começo da pandemia, e deixou muito claro para a equipe toda, e nenhum funcionário foi mandado embora por conta da pandemia lá no INSPER, né? É lógico que às vezes tem uma outra rotatividade de professor, mas um assume uma disciplina, o outro sai, etc., mas zero demissões a gente teve, né?
E esse compromisso, essa foi, né, a nossa abordagem. Nós usamos justamente para comunicar aos alunos e também ganhar o apoio dos alunos em relação às nossas ações, né? Inclusive, a gente fez uma ação também alunos que perderam emprego, tiveram dificuldades financeiras, a gente fez, né, um tratamento caso a caso com esses alunos que nos procuraram, né? E é nessa linha que a resposta também para a pergunta da Sandra, né? A questão da empatia para a gente é muito importante, né? Ou seja, a gente reconhece que a situação não está fácil para ninguém, né? E a gente tem muita clareza de que tem muita gente que está sofrendo, mas muito mais do que a gente, né? Então, e esse foi o sentimento, sabe? Eu vi que alguém aqui fez brincadeira aqui, falando, né, que também esse negócio de ligar a câmera acontece em todo lugar, né? A gente, por exemplo, foi discutir essa questão. Vamos exigir que os alunos liguem a câmera, né? Teve uma professora que um dia numa aula teve uma ideia de dar ponto para quem, né, ligasse a câmera. E a gente discutiu, não, peraí, né? Às vezes as pessoas não ligam porque não querem, mas às vezes as pessoas ligam porque não podem, né? Então, vamos tentar entender muito o ponto de vista dos nossos alunos, vamos tentar, né, reconhecer que é um momento em que a gente tem um problema seríssimo de saúde mental, né? Não é fácil para ninguém, muita gente perdeu aí, muita gente querida, muita gente próxima, a gente perdeu emprego. Então, essa questão de tentar ouvir os alunos e tentar, né, entender a situação deles é importante, né? Nós temos uma unidade lá no INSPER que se chama Multi-INSPER, que é justamente para lidar com pessoas que têm problemas extra-acadêmicos, né? E é impressionante como multiplicaram aí os atendimentos, entre aspas, que a gente tem dado para essas pessoas, sejam funcionários, sejam alunos. Então, não tem jeito, né? Quer dizer, a estratégia, a visão de longo prazo, a gente acredita, né, que né, tem esses tratamentos aí no longo prazo, eles não tenham dúvida que eles fortalecem ainda mais as nossas marcas, as nossas organizações, né? E pensar que é todo mundo ser humano, né? Então, de fato, é nessa linha, né? Tentar dar esse atendimento individualizado, se colocar nos sapatos das outras pessoas. Perfeito. Pagani, pergunta do Wesley, ele fala de precificação, né? Ele menciona que a instituição que ele atua, ela implementou EAD, mas com um valor menor, né? Então a mensalidade é mais barata do que na época do presencial. Então ele pergunta o seguinte, né? Primeiro, se a gente pode até trabalhar sobre isso, o EAD, a educação EAD, na modalidade EAD, é mais barata mesmo? E para manter qualidade, é possível oferecer uma educação EAD mais barata, mantendo qualidade? E aí a pergunta que ele faz também, na esteira disso, é se os alunos que estão no presencial não migrariam para a EAD, né, já que é mais barata. Então, como que você vê isso, essa questão da EAD, pegar aluno do presencial, se os preços têm que ser diferentes mesmo? O que você diz sobre isso? Wesley, né, que fez a pergunta, Murilo. Legal, Wesley, obrigado pela pergunta. O ensino à distância, ele é infinitamente mais escalável. Então, tudo que é escalável é possível oferecer ao cliente final com um custo menor. Então, a gente tem que entender isso, é o tripé do desenho da base do escalável. Mas é importante a gente entender que, para que haja sustentabilidade dessa oferta, a escala tem que vir. Porque se a instituição propuser um ticket abaixo do que ela tem de presencial, imaginando que ela vai ter uma captação que banque aquele custo para que qualidade não seja afetada, e aqui não está em discussão qualidade, né? Então, é possível ter qualidade com menor custo ao cliente final? Sim, mas qual é a chave do segredo? Escala. Muitas pessoas pagando por um serviço, eu consigo abaixar custo. Agora,
A dubiedade entre EAD e presencial passa muito pela estratégia da instituição proprietária, né? Da mantenedora dessa instituição. Então, difícil aqui entender qual é a estratégia dela, mas é importante que a instituição tenha essa clareza. Se ela entendeu no seu nicho de atuação, no seu local ali, que ela tem uma força de marca para posicionar o preço e captar uma escala, ela tem que estar muito antenada para que essa escala venha, porque em hipótese nenhuma tem que haver queda de qualidade para sustentar um ticket baixo. E a outra metade da pergunta, quando ele fala de há risco de um aluno do presencial migrar para o EAD por questão de custos, sempre vai haver num primeiro momento em qualquer serviço. Se eu tiver 2 latas de óleo para comprar, se as duas forem de qualidade similar, por que não ficar com a mais barata? Fazemos essas escolhas diariamente. Mas, quando, de novo, a gente volta para a educação e volta naquele ponto que eu mencionei, de preferência, se é uma instituição, não conheço aí o perfil da instituição, mas se é uma instituição que o aluno está num poder aquisitivo um pouco mais favorecido em classe econômica, ele vai fazer a opção não tão drivado pelo ticket, e mais pela preferência pessoal de modalidades. Agora, se é uma instituição que atua numa classe social mais baixa, há uma tendência de uma captação maior, mas eu chamo a atenção que essa instituição está favorecendo também o acesso de um aluno que talvez não tivesse acesso ao ensino superior se ele não pudesse ter um preço mais acessível. Então, aqui não tem uma resposta única e muito menos um tiro ao alvo. Aqui depende de uma série de variáveis que começam em força da marca, atuação local, mas é importante a gente entender. Preço baixo é jogo de escala. A escala tem que acontecer para garantir a qualidade naquele custo baixo. Perfeito. Tem uma pergunta diretamente para o professor Davi, pergunta do Marcelo. O modelo EAD adotado durante a pandemia atendeu plenamente o planejamento e projetos do INSPER ou há espaços dialógicos dentro da instituição para adequações? Só há espaços. A gente, como eu falei, foi um susto, né? E a gente transformou a aula presencial em aula transmitida pelo Teams, né? Então, nós estamos justamente agora rediscutindo, né? Como eu falei, disciplina a disciplina, o que a gente pode melhorar. Mas é muito na linha do professor Pagani que ele comentou, quer dizer, parte a gente transforma em videoaula, parte a gente pode transformar em quiz online, parte a gente pode transformar em texto, né? O que a gente faz, né? E, por outro lado, tem uma coisa muito interessante que são os aprendizados que a gente teve e que vão voltar para a aula presencial, né? Então, se antigamente, numa sala presencial, o professor fazia uma pergunta e esperava o pessoal levantar a mão, a gente aprendeu que existem hoje ferramentas de votação eletrônica, existem quizzes que você pode fazer, que são competições, existem, né, wikis, né, documentos colaborativos, tem, né, inclusive acho que para todo mundo que está ouvindo, tem muita coisa que é gratuita, né, e eu tenho certeza que quando voltar, nós vamos continuar usando isso, né, então esse debate nosso está fervendo, está pegando fogo lá. Inclusive amplia a participação, né? O uso de tecnologia amplia a participação, né? Não é só alguns, aqueles que levantam a mão, aqueles que deixam de levantar a mão, ali você tem 100% da sala respondendo, né? De fato, muda bastante. Tem aluno tímido, né, que não gosta de falar, mas ele vai lá e vota, então o importante é a gente ter estímulos bem variados, para que, né, cada um aprenda e interaja do seu jeito. Isso responde um pouco a pergunta do Amarildo, ele pergunta como o que muda na sala de aula pós-pandemia, e aí, na esteira dessa pergunta, Pagani, ele falando de mudanças na sala de aula, depois o Tarcísio também fala sobre capacitação de professores e o aluno motivado. Eu queria que você falasse, considerando essas perguntas de mudança, né, da sala de aula e também de manter o aluno motivado, eu queria que você falasse da sua experiência com tutores na pós-graduação,
qual o papel do tutor e ele consegue fazer isso? Como é que se dá a capacitação dos tutores e se ele consegue um bom resultado? O que você tem aí de dados para nos passar em relação a isso? Perfeito, consigo sim, com prazer. A gente precisa, primeiro, assim, de largada, entender que tutor é um profissional com ótima formação, ótimo currículo acadêmico, com um papel diferente do docente, né? Então, é super importante essa largada aqui para a gente entender aonde cada um tem o seu valor. Então, o tutor é aquele personagem na cadeia aqui, pensando o exemplo aqui dos cursos de Platos, que a gente traz muito a interatividade. Então, pensando num ambiente virtual, então o aluno tem toda a entrega de conteúdo, vai ter todos os materiais para ler, os exercícios, e ele tem esse personagem adicional que é formado na área do curso, tem conhecimento e que vai, de maneira ou reativa ou ativa, e nós trabalhamos com as duas formas aqui, suportar o aluno na sua aprendizagem. Então, reativa e aqui fazendo analogia com o presencial. O professor Davi estava dando aula no presencial, eu pagando, estou sentado na sala de aula, acabou a aula do professor Davi foi embora. Se eu não tiver um relacionamento e uma ferramenta de contato com o professor Davi, quando que eu consigo tirar uma dúvida com o professor Davi que eu não tirei naquela aula? Só na próxima semana, dentro da próxima aula com o professor Davi. Na educação à distância, o tutor entra nesse momento, por exemplo. Eu tenho uma dúvida que eu não consegui esclarecê-la com o professor Davi, ou ela surgiu depois do momento da aula, quando eu estava estudando, eu recorro ao tutor. Então, uma atuação reativa é toda vez que o aluno aciona o seu tutor, o tutor vai, e aí super customizado, né? Não é a dúvida da sala, da turma ou de um palanque, é a dúvida do aluno Murilo, e eu direciono e esclareço a dúvida do aluno Murilo. A gente chama de reativo, porque foi o aluno quem veio e o tutor apenas reagiu. Mas um outro momento que a gente gosta muito também, e que casa com tudo isso que nós estamos falando, que é o momento ativo. Então, no ambiente virtual que a gente desenvolveu aqui, que é totalmente autoral, há o que a gente chama de fórum de debate, onde os alunos são convidados fora da aula, fora do momento padrão, a estarem juntos, mediados pelo tutor, para debater aquela temática da aula ou um complemento da aula. Então, o professor tem a responsabilidade de ser o transmissor e mediador de conhecimento. E o tutor, ele vai ser o mediador de aprendizagem do aluno e resgate, principalmente nos momentos em que o aluno não tem o professor ali à sua disposição. Então, como capacitar esse profissional? Esse profissional, ele tem que estar inerente à construção do curso. Então, se eu construo um curso em parceria com o professor, o tutor tem que estar junto dessa construção. Ele tem que conhecer a proposta pedagógica da disciplina, a ementa da disciplina, e ele junto com o professor titular, aquele, vou chamar de anjo para o aluno, para acompanhar o aluno em toda a sua trajetória. Então, nós aqui temos um corpo docente muito qualificado e também um corpo de tutores muito qualificados, e ambos trabalhando, cada um na sua responsabilidade, a gente vai acompanhando a evolução da aprendizagem do aluno. Não sei se enderecei a dúvida aí, mas é um pouquinho do que a gente tem feito. Eu creio que sim. Perfeito. Uma pergunta, eu sei que a gente está mais focado aqui em pós-graduação, pelas próprias experiências dos dois, o cargo dos dois e tudo mais, mas veio uma pergunta do Amarildo que acho que tem muito a ver com o INSPER, com o professor Davi. Ele fala da educação executiva no pós-pandemia, professor. Muda muito a educação executiva para pós-graduação lato sensu? Como se deu essa alteração no âmbito da educação executiva? Muda bastante, né? A gente, dentro da educação executiva, que é uma outra área, a gente divide, né, entre o que a gente chama de cursos abertos, de curta duração, são aqueles cursos por adesão,
e os cursos in company, né, que são para empresas, né? Então, a gente teve bastante mudança, quer dizer, as empresas também, né, se adequando, né, ou seja, os protocolos, a gente teve que a gente fez os nossos protocolos, mas aí com empresas os protocolos deles, né? Então, teve bastante mudança. E esses cursos executivos, esses sim a gente consegue testar o balanço com uma forma mais rápida, porque nós criamos todo um portfólio que a gente chama de Live Learning, que são cursos executivos, mas 100% online. Síncronos, 100% online, né? E assim, no intervalo de 2 meses, a gente criou um portfólio enorme de cursos que, se não fossem esses cursos, a educação executiva teria sido simplesmente parada, né? Porque um curso de pós, o aluno já estava matriculado, ele vai continuar, etc. E esses cursos são cursos de 1 semana. A pessoa ia vir, pegar um avião para São Paulo, né, ficar 1 semana lá na escola fazendo o curso, e aí? Não vai mais, né? Então, a gente tem certeza que isso veio para ficar. Mas ainda, né, e agora, a partir agora de agosto, com a liberação, a gente viu que ainda existe a demanda para cursos presenciais, né? Aí, nesse caso em específico, aí acho que dá para separar, né? Curso 100% online, curso 100% presencial, né? Vamos fazer algumas tentativas de curso simultâneo, né? Às vezes o pessoal usa a palavra híbrido, mas híbrido não é isso, né? Cursos simultâneos, mas aí vamos pensar em botar 2 professores em paralelo, aí nós vamos tentar fazer alguma coisa assim. Mas são tentativas, são experimentos que a gente vai fazer. É que aqui eu acho que dá para separar bem, né? Eu dei um curso, aliás, estou dando um curso, né? Minha última aula é agora quarta-noite. Eu tenho aluno do Amapá, aluno de Porto Alegre, aluno de Sergipe, é um barato, é muito, muito interessante, né? E ao mesmo tempo, semana passada a gente deu um curso lá online, presencial, perdão, também com pessoas aí de vários locais. Então, os cursos executivos, eles servem muito para a gente como também um termômetro do que vai acontecer no curso de longa duração, sabe? É importante a gente estar de olho nisso e acompanhar esse mercado. Eu vejo o seguinte, a gente está aqui, né, também para falar de tendências, né? Então a gente vê, vocês dois trouxeram a EAD como veio, a gente mencionou aqui de aulas remotas. A gente não falou especificamente, mas é alguma coisa que tem acontecido muito em notícias aí do lifelong learning. O híbrido, né, que é uma novidade, é uma modalidade que, por exemplo, do ponto de vista regulatório, não existe, né? A gente fala de EAD e fala de presencial. O que é esse negócio de híbrido? Então, eu queria que cada um de vocês, podemos começar com o Pagani, ele falasse um pouquinho dessas tendências na área de educação superior. E se tem, Pagani, alguma dica que você queira compartilhar com quem está aqui? A maior parte das pessoas aqui são pessoas interessadas em acompanhar essas tendências, acompanhar esses novos cenários e entender como fazer, né? Como se preparar para essas tendências, aquilo que está por vir. O que você diria, Pagani? Muito boa essa pergunta, Murilo. Eu dividiria, acho que em algumas partes, a minha resposta. Se eu pensar no produto acadêmico, no curso, na estruturação, cada vez mais nós vamos ter que estar antenados às mudanças que se apresentam para garantir que e isso é tão óbvio em teoria, mas na prática é o desafio do dia a dia, garantir que aquele conteúdo que você está entregando, e pensa um curso de 12 meses, por exemplo, para um profissional de tecnologia, dependendo do que ele aprendeu em janeiro, em dezembro já caiu em desuso. Então, a velocidade com que as mudanças estão acontecendo, em algumas áreas até mais exponenciais do que outras, trazem um desafio muito grande para manutenção e continuação dessa questão do lifelong. Primeiro ponto. Do ponto de vista do estudante, entender que, para quem ainda não entendeu isso, aquela cultura de que depois que eu me formo, nunca mais eu volto ao meu
estudo, a minha capacitação vai ficar por terra e esse profissional, se não mudar, será esse substituído pela robotização, né? Aqueles profissionais que buscarem novas competências, novas habilidades, esse sempre terá oportunidade de mercado. Ele pode até mudar a atuação dele, a atividade, a tarefa, mas se ele sempre se mantiver como um ser pensante e não apenas um ser executor, sempre haverá oportunidade no mercado de trabalho. Então, acho que, do ponto de vista de produto, a sustentação para a lifelong é isso, é fazer com que as pessoas se empoderem mesmo desse exercício contínuo, constante e eterno de capacitação. Do ponto de vista de entrega de serviços e operação, acho que na área educacional, acho não, tenho certeza, há uma tendência cada vez maior de uma digitalização cada vez maior dos serviços. Tudo aquilo que não for core, cada vez mais será digitalizado, automatizado com inteligência artificial. Então, a tecnologia vem, traz grandes vantagens e a gente precisa saber conhecê-las e usufruir. E uma coisa bacana para colocar para todo mundo nesse momento de transformação e tantas incertezas, e que a gente tem feito por aqui, e destaco como boa prática, é a tese do teste. Crie uma hipótese, crie um MVP e coloca no mercado para teste. Não fica 3, 4, 5 anos pensando sobre algo que quando você for implementar, a dor do cliente já mudou. E esse é meu último ponto. É sempre ter em vistas quem é o seu cliente e qual é a dor que você endereça. Aquela instituição, aquele professor, aquele profissional, aquele qualquer ser humano que no seu exercício que quiser entregar para o mercado o que ele acha que tem que ser feito, na linha do tempo estará fadado ao fracasso. Cada vez mais o mundo pede de nós que a gente resolva os problemas do mundo, do meu cliente, do meu aluno. Então, eu diria que foco no cliente cada vez mais é uma tendência em educação, então, em moda e continuará a ser. A questão da digitalização com todas as tecnologias para suporte a professor e aos serviços e a estruturação dos produtos para acompanhar esse movimento e ditar tendências das novas profissões que virão aí pela frente. Acho que eu sustentaria nesses 3 pilares. Perfeito. E você, Davi, como vê essa questão das tendências? Há alguma que a gente deve acompanhar mais de perto? Há alguma que possivelmente aconteça? Outras que estão um pouco mais distantes em relação àquilo que a gente tratou e outras que você queira trazer? Vamos lá. Depois do professor Pagani ficou difícil, viu? Mas eu tenho uma que eu queria chamar a atenção. Eu gostei quando você fala, né? Tem coisa que o MEC não regula ainda, né? Que a regulação... Tem um gráfico muito interessante que eu vi numa pesquisa que fala da velocidade, né, de mudanças, né? Primeiro é tecnologia, depois as pessoas, depois os negócios, e política pública é a última curva, né? E aí tem uma tendência que hoje não está regulamentada, mas que a gente tem, por exemplo, uma das áreas que a gente está investindo muito é ciência de dados. E hoje a gente acredita muito, essa profissão do futuro aí, cientista de dados, é uma profissão que o mercado está, assim, as turmas nossas estão formando, o pessoal, todo mundo está saindo aí com, né, alta procura por parte do mercado. Por que eu estou falando específico disso, né? Essas pessoas não necessariamente demandam que o curso que eles tenham seja um curso certificado MEC, porque o mercado não liga. E aí tem uma tendência que a gente viu lá fora, e nós estamos também com um projeto disso, chamada de microcertificação, ou nanodegree, ou credentials, cada um chama de um jeito, que é o seguinte, né? Quer dizer, um aluno ele vai entrar numa pós, vai ter 12, 15 disciplinas diferentes, um currículo que nós escolhemos. Porque nós achamos, algum professor, um grupo de pessoas, o coordenador achou que essa seria a trilha mais adequada de aprendizado. Só que cada pessoa tem uma história diferente, né? O que é a microcertificação? Imagina um aluno entra e ele escolhe fazer X disciplinas, mas de cursos diferentes, mas que são temas que funcionam para ele. Então, imagina um aluno entra lá no INSPER e ele resolve fazer uma disciplina de economia, macroeconomia, uma disciplina de urbanismo,
uma disciplina de raspagem de dados em Python, e ciência de dados, estatística e estratégia. Não existe um curso para isso, mas às vezes é a necessidade do aluno, né? Isso é uma tendência que talvez haja um público que hoje não busca uma pós-graduação, mas que se interessaria por montar a sua própria trilha, montar a sua própria jornada, e ele vai ter um atestado, não vai ser diploma, não é reconhecido pelo MEC, mas para esse público em específico não importa. Né? Por enquanto, vai que daqui a pouco isso seja, né, pode ser que seja regulamentado. É lógico também que você não pode deixar solto demais, nós precisamos ter uma mentoria do aluno, né? Quer dizer, muitas vezes ele não tem a maturidade suficiente para escolher o que ele tem. Mas a gente estava olhando para dentro de casa e a gente viu o seguinte, olha quantos cursos a gente tem, olha quantas disciplinas a gente tem isoladas, olha a infinidade de combinações que a gente tem. É um negócio que, para ofertar, né, depende muito mais de aspectos internos nossos do que da gente ficar criando curso novo, né? E a gente vê talvez essa seja uma tendência que possa impactar muito o formato da demanda nos próximos anos, né? Chama microcertificação ou nanodegree. A gente está fazendo algumas experiências com isso. Vamos ver. Pode ser que funcione, pode ser que não, mas eu vejo como uma tendência interessante, sabe? Interessante, Davi. Você sabe quando você mencionou a questão do regulatório, né? Essas últimas mudanças que eu mencionei lá no começo do nosso bate-papo aqui, 2017 foi um ano de inúmeras mudanças, novos instrumentos de avaliação de cursos, novos instrumentos de avaliação de instituições e tudo mais. E esses instrumentos, né, e as próprias portarias que vieram, passaram a dar mais espaço para as instituições, sem a necessidade daquela detalhezinha, aquela micro-regulação, né, que o MEC fazia anteriormente, até, por exemplo, definindo lá de Brasília quantos exemplares você precisava ter de cada obra, de cada disciplina, definia também qual a quantidade de obras deveriam compor a bibliografia básica, a bibliografia complementar de cada disciplina do curso. Isso estabelecendo regras assim, que independentemente do curso, poderia ser um curso na área de tecnologia, poderia ser engenharia, poderia ser direito, poderia ser contábil, a regra era igual para todos. Então, quando essas novas regras vieram, e com muito mais, vamos dizer, espaço para que as instituições tomassem as decisões, a gente também vê do lado das instituições uma certa preocupação, parecia que se sentiam órfãos, das regras. Mas espera aí, agora como é que faz? Não são mais 3 obras na bibliografia básica? Como é que eu faço, né? Então a gente sente isso, né? Quando tem muita regulamentação, é ruim, isso me oprime, isso me impõe o que eu quero fazer, tira a minha capacidade de ser criativo e tudo mais. E quando tem pouco, também tem um espaço muito grande, aí talvez por medo, né, ou por insegurança, enfim, as instituições também ficam, vamos dizer, perdidas em alguns aspectos e, enfim, carentes da tal norma, né? Parece aqueles filhos, né, saem de casa com os 18, 19 anos, tinham as regras da casa para seguir, e quando saem, puxa, e agora, que regra eu sigo? Que regra eu sigo na minha casa? Então, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir as regras que tinham antes aqui, e eu vou seguir na minha casa as regras da casa dos meus pais, da casa dos responsáveis e assim por diante. Mas, enfim, acho que agora a gente pode... Ô, Murilo, posso só fazer um comentário? Claro. Talvez eu seja meio provocativo demais, mas é assim, acho que se o MEC não se adaptar à nova realidade, para efeito de pós-graduação, vai perder a importância. As pessoas não vão mais se importar em ter um certificado que seja MEC. Porque quem eles importam mesmo é a empregabilidade, é o mercado, né? Sem dúvida. Então, eu não sou tão pessimista não, mas eu acho que é um caminho que um segue o outro, acho que, né? Mas bom. Assim, é uma hipótese, tá? Eu não tenho nenhuma pesquisa para mostrar. É o que a gente está falando, está falando de tendências aqui, está imaginando, fazendo um pouco de futurologia aqui, né? Bom, gente, a gente vai caminhando... se você me permite, claro. Foi bem provocativo mesmo esse ponto do Davi. Mas eu queria destacar uma questão nessa tua fala, da questão da inovação, que volta naquele ponto que eu falei lá no começo. Eu queria colocar dois pilares para essa conversa. O primeiro é a importância das pessoas na organização.
o quão elas precisam se sentir seguras e confortáveis para se apresentar a sua ideia, apresentar a sua proposta, e aí no coletivo construir o que seria essa inovação, seja ela qual for. E o segundo, que eu acabei de falar, da questão de foco no cliente, né? Porque também eu posso ser extremamente revolucionário e inovador, criar algo, mas a minha inovação não endereça a dor de ninguém, não atende a necessidade do meu cliente. Então, essa questão de foco, mas muito foco no cliente, e nas instituições há ainda um resquício muito grande do que eu acho, do que eu entendo. Então, procure entender mais quem é o seu cliente, quais são os comportamentos de consumo desse cliente, como é que ele te avalia, como é que ele te compara com o mercado. E a gente, em educação, fala muito sobre educação, né? Mas a gente tem que entender que hoje eu sou comparado com a Netflix, hoje eu sou comparado com um portal de viagens, com um portal de compra de passagem, com qualquer experiência que o nosso aluno tenha. Ele, de alguma maneira, está comparando as experiências que ele tem também na instituição de ensino. Então, uma dica que eu poderia deixar, e que muito puxada por todo o movimento de transformação digital, é o teste. Pensa uma proposta, entenda a necessidade do teu cliente, pensa um MVP e põe para rodar. Não deu certo? Tá tudo bem, não tem problema. Readapta, muda e testa de novo. Há de chegar um momento que, conhecendo o teu cliente, trabalhando os dados que Davi mencionou e fazendo os testes, o teu próprio cliente vai ajudar a direcionar o ponto-alvo de ajuste e você vai ter sucesso. Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter isso em mente. Cada vez mais, essa construção contínua e com participação relevante do cliente final na construção da trajetória. Perfeito, Pagani. Muito bem lembrado. Bom, a gente vai caminhando para o final. O público aqui nosso é muito qualificado, né? As pessoas que se inscreveram são professores, são gestores de educação superior, e eu queria que vocês deixassem agora um momento de considerações finais aí de cada um de vocês, mas deixassem uma dica, uma sugestão, não sei se vocês têm, se não tiverem também tudo bem, mas uma sugestão de leitura, um artigo, um livro, para esse público que nós temos aqui. Então, professor Davi, quais considerações finais em relação à atuação estratégica no ensino superior e qual dica de leitura o senhor dá para o nosso público? Opa, então vamos lá. Bom, primeiro eu queria agradecer demais a oportunidade, dizer que foi um barato, adorei aqui, parabéns pelas perguntas, Murilo, e aos participantes, foram super provocativas, foi um enorme prazer aqui aprender com vocês, aprender com o professor Pagani. Acho que a mensagem final é que, vou puxar para o meu lado, né, de estratégia, é que estratégia hoje é muito menos planejar e muito mais se adaptar à mudança, né? Quer dizer, hoje as organizações que são mais ágeis têm que ter um norte, têm que ter um plano, sem dúvida, mas a capacidade de reagir às mudanças é fundamental. É muito menos avião e muito mais helicóptero, né? Vocês estão tentando fazer a metáfora aí. Eu queria também, então, aproveitar essa audiência super qualificada e convidá-los a conhecer mais sobre o INSPER. Nós temos, além dos nossos cursos todos de pós, lato sensu, os executivos que a gente já falou, temos os estrito sensu, mestrado e doutorado, para quem tiver interesse, em economia, em administração e políticas públicas, e nós temos nossos centros de pesquisas. Em especial, temos o Centro de Estudos e Negócios, temos o Centro de Gestão e Políticas Públicas, e nós temos aí a honra de ter aí professores super qualificados que pesquisam muito em educação, o PB, o Ricardo Paz de Barros, o Naércio, e aí é uma honra, poder conviver com essas super pesquisadores, e tem muito material lá no site do INSPER para quem quiser ver, tá? E aí, como recomendação, como uma leitura, rapaz, eu li um artigo ontem, que Maravilha. saiu na Harvard Business Publishing Education. Ele se chama Going Back to School When So Much is Unclear, que ele fala bastante sobre a questão da empatia e do acolhimento que nós, professores, temos que dar para os alunos nessa volta, né?
É importante dizer que vai soar como... Eu voltei, eu dei minha primeira aula presencial semana passada. Foi maluco, parecia que era a primeira vez que eu estava dando aula. E para os alunos também. Parece que é a primeira vez que eles estão assistindo a aula, né? Então esse artigo ele traz algumas dicas bem interessantes aí de formas até bem humoradas de como você faz para fazer esse bom acolhimento dos alunos, tá? Depois eu vou passar aqui, acho que eu já passei o link e a gente vai colocar para vocês. O pessoal posta aqui no chat para todos os participantes. E você, Pagani, o que você faria de considerações finais em relação à atuação estratégica na educação superior? E qual a sugestão de leitura que você daria para o público? Bacana, vamos lá. Quero agradecer também a oportunidade, prazer ter dividido esse momento aqui com o Murilo, com o Davi, agradecer aí a galera que mandou as perguntas, que interagiu, muito bacana a gente ter esse momento, trocar experiência, conhecer as diversidades que nós temos no nosso país, né? Então, super bacana. Estou super aberto, inclusive, se tiver mais perguntas, quiserem mandar aí depois, acho que o time consegue capturar e mandar para a gente, que a gente consegue também responder no offline o que não deu para falar aqui. Davi, foi um prazer, cara, ter esse momento contigo, vamos continuar esse bate-papo, vamos trocar experiência, prazerzão mesmo. E para você que está nos ouvindo e que talvez seja gestor institucional ou até sócio mantenedor aí de alguma instituição de ensino e está pensando como é que você pode ter ajuda para atuar nesse mercado de educação à distância, que a gente falou, que se apresenta com todos os desafios, eu te convido a conhecer um pouquinho mais da Platos. Então, lá no início da nossa fala, comentei, a Platos é uma empresa pertencente ao Grupo Cogna, que tem como objetivo apoiar as instituições de ensino, especificamente para os cursos de pós-graduação, que é aqui o nosso destaque, a entrar nesse jogo, ofertar o portfólio e jogar o jogo de crescimento que a gente tem jogado com os demais parceiros. Então, se você tiver curiosidade e quiser saber um pouco mais, pode mandar aí a sua dúvida, seu pedido, a gente entra em contato. Tanto eu quanto os demais líderes de Platos terão um maior prazer em te receber e a gente poder bater um papo. Como pedido aqui, Murilo, selecionei um livro de uma editora também pertencente ao nosso grupo, né, editora Bem Virá, um livro chamado Powerful, publicado pela autora Paddy McCord, e é um livro, e eu falei muito disso na minha fala, né, então não foi à toa que eu escolhi esse livro, fala muito sobre o poder das pessoas, o empoderamento das pessoas e no quesito líder, deixe as pessoas exercerem o seu potencial, né? Eu diria até seja menos juiz e mais direcionador. Então, recomendo essa leitura, talvez a equipe deva estar postando aí o link do livro, fica a recomendação aí, acessa aí, faz a compra do livro, tenho certeza que vocês vão gostar. Somos, por natureza, todos capacitados e diversos a fazermos transformações por onde passamos, né? E a nós, líderes, cabe a responsabilidade de integrar e extrair de cada um dos nossos liderados o melhor que eles podem contribuir em prol da estratégia da companhia. Acho que é isso. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde. Parabéns mais uma vez a Saraiva e a INSPER pela organização. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Pagani. Obrigado, Davi. Bom, eu queria convidar todos que estão aqui a acompanharem, a seguirem as redes sociais, né, especialmente LinkedIn, Instagram, Facebook, enfim, as redes sociais tanto de INSPER quanto de Saraiva Educação para acompanharem. Esse foi o primeiro encontro INSPER Saraiva Educação, espero que o primeiro de muitos outros, e aí vocês podem acompanhar esses encontros que a gente pretende fazer e todas as outras ações conjuntas que a gente pretende fazer, vocês acompanhem nas redes sociais, tanto INSPER quanto Saraiva Educação. Foi um prazer estar aqui nesse bate-papo, conversar com o Davi, conversar com o Carlos Pagani, são pessoas que eu admiro muito, pessoas que eu aprendo muito com ele, eu tenho a oportunidade de lecionar com o Davi numa mesma instituição, nós temos muita coisa em comum, essa preocupação com a tecnologia educacional, com a educação superior de qualidade. Então, para mim foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que todos aqui tiveram momentos de muito aprendizado. Então, obrigado pela participação de todos, obrigado, Davi, obrigado, Carlos, e até a próxima.
Tchau, gente. Até a próxima. Abraço, tchau.